A paz do Senhor, meus irmãos. Eu queria contar um testemunho para vocês das minhas primeiras experiências com Deus. Falar com vocês quando eu era criança. O meu avô falava muito de Deus para minha mãe. Lia a Bíblia, só que ele não era evangélico. Ele lia a Bíblia e falava muito dos finais do tempo, do Apocalipse para minha mãe. E assim minha mãe passou para mim. Passou para todos os meus irmãos. Mas quando eu ouvia, sabe, essas palavras, eu tinha muito fé que vai acontecer e falava muito sobre o amor de Deus, sobre muitas coisas. Então, através de ouvir a palavra de Deus através da minha mãe, que mesmo na época ainda ela não era evangélica também, mas ela tinha fé em Deus e ela pregava para nós. Sempre ela fazia os cultos no lar. E eu já sabia que existia um Deus, né, através da minha mãe, que existia um Deus que está ali cuidando da gente o tempo todo. Então eu ouvi os pessoal falando suas experiências, eu ainda criança, e ficava maravilhada. Desde a minha infância, eu sempre fiquei muito empolgada em ouvir a palavra de Deus. Se alguém falasse de Deus para mim, já até me fala como é que eu conseguia ter tanta empolgação. Eu falei, eu não sei, eu sou assim. Eu ouço, eu fico muito empolgada. Eu imagino como se tivesse ali acontecendo comigo. Então, é muito empolgante para mim. Então, o meu padrasto tinha vindo de um lugar e alguém chamou ele para ir numa igreja. Aí ele chamou a minha mãe, fomos todos nós. Aí esta igreja falou para nós, nos ensinaram que é muito importante orar na madrugada. Aí eu peguei um papelzinho que era para orar pelas nações. Tudo ali que era para estar escrito naquele papel era para orar. Então eu falei, vixe, como é que eu vou fazer para acordar na madrugada, né? Eu tinha 13 anos na época. E aí eu falava, como que eu vou fazer? Aí uma irmã disse para mim que só pedir a Deus que Deus ia me despertar. Eu pedi. Aí eu comecei a acordar toda madrugada. Eu comecei orando nos 15 minutos que me disseram, né, para orar por todos aqueles nomes que estavam no papel. Eu comecei a orar 15 minutos. Todo dia, 15 minutos. Só que aí, passando o tempo, eu comecei a diminuir. Ao invés de orar 15, eu orava 10. Depois, ao invés de orar 10, eu orava 5. Ao invés de orar 5, eu fui orando a 1 minuto. Teve horas, irmãos, que quando já era 1 minuto, eu só levantava e falava, Senhor, obrigado pela noite, obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém. Aí no outro dia, Senhor, perdoa-me dos meus pecados, em nome do Senhor Jesus, amém. Aí teve uma hora, irmãos, que eu já não estava mais com vontade. Eu falei, nossa, eu oro, eu acho que Deus nem ouve minhas orações. Eu pensei na minha cabeça. Aí eu falei, eu vou dormir direto. Aí na cama mesmo, não queria nem levantar. Na cama mesmo eu falei, não, mas não custa nada fazer uma oração. Já? Aí eu peguei e falei assim, Senhor, perdoa-me dos meus pecados. E agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, na hora que eu falei o amém, na mesma da hora, uma luz, eu com os olhos fechados, apareceu uma luz branca, muito forte, ofuscar os meus olhos. Eu tentava olhar o que estava dentro daquela luz, eu não conseguia ver, porque a luz era muito forte. E desta luz saiu um som, como o som de muitas águas, e dizia assim, minha serva. Naquele momento eu pude saber que Deus, ele estava ouvindo tudo que eu orava, que eu pedia a Deus na madrugada. Aleluia, foi uma das experiências que Deus me deu. Uma outra experiência que Deus me deu no meu início do meu convertimento, né? Foi uma das segundas experiências que Deus me deu, irmão. Eu estava, aleluia, na casa de uma irmã. Eu não lembro o que eu fui fazer, eu não sei se eu fui ajudar ela a arrumar a casa dela. E depois que nós acabamos, ela me deu um lanchinho. Aí eu sentei na varanda da casa dela.
Nós estava na área lá sentada e ela foi pegar algo. E eu fiquei sentado lá. E de repente, eu senti que algo estava saindo de dentro de mim. Minha alma, eu senti a minha alma sair. Era tipo um papel ia se desgrudando do meu corpo. Eu não sei o que estava acontecendo assim, eu sentada ali, algo sobrenatural tinha acontecido e de repente eu já não via mais nada. Eu não estava em lugar nenhum, eu não via mais nada. Eu só ouvia os anjos cantando, irmãos. Era tudo vozes masculinas, né? Eram as vozes lindas, um coral perfeito, irmão. Um cantava, o outro já puxava, fazia a segunda voz, era muito linda. Não tinha som de instrumento, eu não ouvi som de instrumento. E era um hino que a gente cantava muito. E estava adorando ao Senhor. Eu não lembro mais qual é o hino que eles cantavam. Eu só sei que esse cara puxava aquele som maravilhoso. Era muitas vozes, muito linda. Eu fiquei impactada com algo que eu tinha ouvido. E de repente eu senti quando voltei pro meu corpo novamente. Aí quando eu penso, a irmã estava vindo com algo, eu acho que era o lanche, né? Eu virei pra irmã e falei, irmã, você viu? Ela falou, viu o quê? Eu não sei, eu queria saber o que aconteceu com o meu corpo, né? O que ela viu ali? Porque ela não me falou, ela não me respondia. Ela não me respondia, eu não sei se eu falei alguma coisa, se falei alguma coisa enquanto eu estava, né, desacordada, ela não me passou nada, ela falou, viu o quê? Eu falei assim, eu vi os anjos, eu senti o meu corpo, a minha alma saiu do meu corpo, eu senti, eu não estava ali mais. Foi algo rápido. E aí ela falou assim, uma experiência que você teve com Deus. A terceira experiência que Deus me deu, irmãos. Eu vou falar para vocês. Aí, eu já estando na igreja, o Senhor me permitiu ser batizada. Eu me batizei, não lembro qual foi a idade, meu batismo. Eu comecei a ver os mistérios. E toda vez que eu via algum pregador pregando, irmãos, eu ficava contente, ficava muito alegre, muito feliz. E aquilo ali me impactava, toda a mensagem. Irmãos, eu chorava do início ao final do culto. Todos os dias eu chorava do início ao final do culto. E o choro, eu chorava de dentro, assim, aquele choro da alma. Todo dia aquelas mensagens me faziam chorar. Era muito, ao mesmo tempo que eu chorava, me trazia uma alegria no meu interior, me trazia um conforto, me trazia, como eu falo, o consolo do Espírito Santo dentro de mim. Então, aí eu comecei a ver os irmãos ali a pregar, e aí eu falei, Senhor, só que aquela igreja a qual eu estava não permitia a mulher pregar ainda. E aí, irmão, eu coloquei na minha cabeça que eu queria pregar, e eu comecei a orar, Senhor, eu quero pregar a tua palavra, é lindo demais, quem prega a tua palavra é muito bonito, Senhor, muito bonita, aleluias. E aí eu comecei a ouvir as palavras, aquilo ali foi me enchendo, irmãos, eu fiquei muito empolgada, aquela empolgação, quando eu me via no altar pregando, era todo dia, toda vez que eu ouvia a palavra ali, eu me via, eu comecei a orar. E aí eu comecei a pedir, eu quero pregar, Senhor, eu tenho vontade de pregar. E aí, irmãos, eu vindo da igreja, passei em frente a uma igreja e lá estava um irmão. E eu não esqueço esse irmão marcou muito a minha mente, marcou muito a minha história, porque esse irmão passou e me deu a paz do Senhor. Não, ele estava na porta da igreja, né? E a igreja era de frente para a rua de outra igreja. Eu estava vindo da igreja onde eu estava, né? E ele falava assim, a paz do Senhor, minha irmã. Eu falei, a paz do Senhor, hein? Vem visitar aqui a nossa igreja. Eu falei, eu sou de outra igreja, mas não tem problema, nós somos irmãos do mesmo jeito. Eu falei, amém. Aí ele falou, você promete? Eu prometo, irmãos. Daí em diante, eu fiquei com algo cobrando meu coração. Você fez uma promessa, você tem que cumprir. Você fez uma promessa e você tem que cumprir. Falei, e aquela promessa apertava em meu coração. E daí
E aí, então, eu fui, eu não sabia, minha mãe estava visitando essa igreja, eu não sabia, e eu fui, minha mãe foi, né? Quando minha mãe foi, eu falei, exatamente a igreja que eu prometi o irmão que eu ia ir. Aí eu entrei, irmão, ouvi toda a pregação, ouvi toda a palavra. E acredita, quando o irmão fez o apelo, eu não sei o que aconteceu comigo, irmãos. A minha mão se levantou sozinha e eu tentava abaixar minha mão. Eu falei, meu Deus, eu sou de outro ministério, eu gosto da igreja onde eu estou, o que está acontecendo, Senhor? E minha mão não queria abaixar, irmãos. Minha mão não queria abaixar e eu queria abaixar minha mão e ela ficou para cima dura, irmão, essa experiência. E eu falava, meu Deus, por que minha mão não quer abaixar, Senhor? E eu tentando, irmão, irmã tá aceitando Jesus, vem aqui. As irmãs foi me levando, as irmãs obreiras foi me levando lá na frente e eu com a mão levantada, eu não conseguia abaixar. A irmã quer aceitar e eu tinha que falar sim. Quando eu falei sim, a minha mão abaixou. E eu falei, meu Deus, o que aconteceu comigo? Algo sobrenatural. Eu falei, Senhor, o que aconteceu comigo? Eu chorei. Quando eu saí daquela igreja, irmão, quando eu cheguei em casa, eu falei, mãe, eu não vou mais naquela igreja porque eu tenho meu ministério. Ela falou assim, você não vai me fazer passar uma vergonha dessa. Você levantou a mão. Eu falei, não fui eu. Minha mão levantou sozinha. Ela, como que não foi você, Giliane? Sua mão levantou sozinha. Eu falei, não fui eu, foi minha mão que levantou. Eu não conseguia abaixar minha mão. Aí eu falei, não, eu vou ir com minha mãe. E eu com a vergonha, eu era menina ainda. Eu ia para a igreja, irmãos, e eu me escondia porque eu tinha vergonha, porque eu saí do outro ministério e eu não sabia me falar ainda. Falar o que aconteceu, eu não tinha coragem de ir lá falar com eles o que aconteceu comigo. Aleluia. E então, aí eu vi uma jovem pregando na época, e quando eu olhei eu falei, nossa, essa igreja mulher pode pregar, nossa, eu fiquei feliz. Só que aí eu continuei orando, irmãos, quando eu continuei orando, na mesma semana que eu entrei nessa igreja, ainda nova convertida, eu via tipo a Bíblia, a palavra do Senhor abrindo, e ela ficava no alto da minha cabeça, muito alto. E cada página, irmãos, ia abrindo e caindo todas as letras da Bíblia em cima de mim. Irmãos, isso aconteceu comigo durante mais de um ano, isso acontecendo, página por página, abrindo. Toda vez que eu ia orar, ou qualquer hora que eu fechasse os meus olhos, eu via toda a palavra do Senhor vindo em minha direção. As palavras que estavam escritas na Bíblia iam se soltando e vindo na minha direção. Isso aí, irmãos, foi mais de um ano esse processo na minha vida. Eu não entendi ainda também. Ninguém não sabia me explicar. E eu contava para as irmãs não podiam me explicar o que estava acontecendo comigo. Aí uma irmã olhou para mim, né? Uma irmã pegou a mãe da jovem, né, que estava pregando, pegou o conjunto de jovens, e eu tinha um mês que eu estava na igreja. Essa irmã falou para mim se eu queria pregar. Nossa, foi a melhor pergunta que fizeram para mim, se eu queria pregar. Eu falei, é lógico que eu quero pregar. Nunca tinha pregado na minha vida, não tive medo, irmãos, a primeira pregação. Aí a palavra que Deus me deu foi a palavra do semeador. Parábola do semeador. Irmãos, eu não sei como que aconteceu, porque é obra do Espírito Santo na minha vida, é o ministério dele. Uma pessoa, exatamente, quando foi pregando os estágios das sementes, o que acontecia, eu fui pregando. O Espírito Santo foi falando, ministrando ao coração das pessoas ali. Na hora que acabou o culto, eu perguntei se alguém queria aceitar Jesus. Um rapaz aceitou. Ele chegou para mim e disse assim, você falou exatamente o que tem acontecido na minha vida, e Deus tinha me revelado na mensagem. A primeira vez que preguei, pouco tempo convertida, e exatamente o que estava acontecendo na vida dele. Aí quando ele recebeu essa mensagem, ele aceitou Jesus. A menina que estava, a jovem, que na época é a mãe da moça, falou, nossa, Giliane, a irmã falou assim, nossa, que nunca vi uma pessoa pregar do jeito que você pregou.
Eu falei, não sei, eu falo assim, nunca vi alguém pregar da forma que você trouxe a palavra. Eu não, o Espírito Santo trouxe a palavra nessa noite. Eu falei, irmã, eu não entendo, eu não entendi como foi. Aí, certo dia, um jovem chamado de fora para pregar na igreja, ele veio, trouxe a mensagem. Quando ele me chamou lá na frente e falou assim, ó, Deus tá te dando o dom da ciência da palavra. E eu falei, nossa, que dom é esse? Eu falei, eu nunca vi esse dom, né? Eu não sabia que existia esse dom. E depois de muito tempo, assim, de ministério, eu procurei, já perguntei, aí eu perguntei a alguém, e há pouco tempo eu vim entender o que é essa mensagem, o que é esse dom da ciência da palavra. Eu não sabia o que é esse dom, né? Aí eu falei, glória a Deus, e eu recebi, né? Mesmo sem entender, né? E ele falou algo que não é... Eu não vou passar por irmãos, que é algo pessoal da minha vida, né? Depois eu conto mais pra frente o que era esse algo que o Senhor também acrescentou. E eu espero que esse testemunho, irmãos, abençoa muito a vida de vocês. Quem tem fé, ele vê muitos milagres. Quanto mais fé você tiver, mais experiências com ele você vai ter. Deus não pediu muita coisa, Deus pediu uma fé pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. Aleluia. Se você acredita que Deus pode falar através do vento, eu já vi experiência de pessoas, igual a minha mãe. Minha mãe estava falando com Deus. Se Deus estava ali, se Deus quisesse, se Deus manifestasse a presença dele ali e desse uma resposta. O vento passou, irmãos, e trouxe uma sacola de feijão vazia de outro quintal, e a sacola parou na frente dela, estava virado para cima, escrito assim: Deus seja louvado. Aleluia. Então devemos louvar a Deus e confiar nele, aleluia, porque se nós confiarmos nele, as ondas do mar não vai nos abalar, as afrontas do nosso inimigo não vai abalar, porque nós entendemos que maior o que está em nós do que o que está no mundo. Outra experiência que Deus me deu. Minha mãe estava do lado de fora, eu estava dentro de casa. E um vizinho passou e estava muito triste. E minha mãe olhou para ele, ele disse que estava com tumor, que ele precisava orar. E o tumor já tinha inchado, tomado toda a parte da bochecha dele. Só que ela falou assim que ela sentiu de Deus para orar por ele, que ele ia ser curado. Aí tá, minha mãe foi, entrou lá dentro e me chamou. Giliane, eu falei, oi mãe. Hein, eu senti de orar, você me ajuda aqui em oração? De orar por essa pessoa, e ele era católico, hein? Para orar por essa pessoa, porque eu senti que ele vai ser curado. Tá bom, mãe, mas se Deus falou contigo que ele vai ser curado, então amém, né? Vamos orar. E quando nós não tem esse negócio de oração forte. Existe oração. Aleluia. Existe fé. Se você ter fé, Deus faz um milagre. Começamos a orar e na mesma da hora, aquele tumor que não tinha olho, irmãos, ele criou olho. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, tão próximo de mim, nunca, jamais eu tinha visto isso, um tumor criar olho. E na mesma da hora parece que a pele dele estava expelindo, jogando para fora aquele tumor, e tudo que estava preso dentro dele foi soltando sozinho. Não tinha papel que dava conta, que pegava papel não dava conta, foi saindo sozinho, e de repente desinchou o rosto e ele balançou a cabeça e falou e ele viu o poder de Deus naquele dia, aleluia. Então, irmãos, volte a buscar, volte ao primeiro amor, volte, não desista, Deus cura, Deus, não vou dizer que Deus ainda cura, Deus cura, a palavra dele, não foi Deus que mudou, jamais, foi o homem que mudou, foi o homem que deixou de crer, aleluia. O Senhor fala, chegai-vos a ele,
Aleluia, que ele chegará a você. Não foi ele que se afastou de você. Foi você que se afastou. Aleluia, você perdeu a sua fé. Você perdeu o primeiro amor. Volte para o primeiro amor. Volte a crer que você vai ver muitas coisas acontecer. E tenha muito entusiasmo com os pequenos detalhes, sinais que Deus move para mostrar que Ele é na tua vida. Tem pessoas que estão tão desligadas que Deus dá sinais que está com ele a todo momento e ele nem percebe. Passou e nem percebeu que Deus estava falando com ele ali. Eu já tive muitas experiências e essa é uma das experiências, mas eu vou passar mais para os irmãos. Aleluia. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus.